Pues bueno, mis queridos colegas, seguimos con las actividades de nuestro postdoctorado en salud colectiva y seguimos aquí participando de manera continua. Ahora vamos a tener la participación del doctor Juraci Marcos dos Santos de la Universidad de Bahía de Brasil. Nuestro querido colega, déjenles platico un poco, ahí lo tenemos, miren nada más en el paraíso, papá, en el paraíso. Bueno, él es doctor en cultura y sociedad, cuenta con un postdoctorado en antropología, también en ecología humana, actualmente es profesor pleno de UNED. También pertenece al cuadro de profesores del maestrado y doctorado en ecología humana. Es miembro fundador y miembro también militante de la Sociedad Humana de Ecología y también fundador de la Sociedad Latinoamericana de Ecología Humana y también de la Sociedad Brasileira de Ecología Humana. También es coordinador del Instituto de Ecología Clínica, Salud Humana y Ambiental y dirigente de Alma Aleida Luz da Jurema. También participa en el proyecto Nova Cartografía Social do Brasil, do Movimiento Ecológico Salve os Serras. O sea, que está el colega, vamos a tener de veras una disertación excelente y es autor también, como nuestros queridos colegas, de diferentes libros, artículos y es un combatiente completo respecto a el sentir la humanidad como civilización de todos. Así es que pues los dejo con ustedes, los micrófonos, las cámaras, mi querido Juraci, te los dejo contigo a todos nuestros queridos colegas. Bienvenido seas a esta tu casa, siéntete en confianza y adelante, mi querido colega. Muito obrigado, dona Van. Muito bom ter escutado meu amigo Amado e Maria José. Estava com muitas saudades deles e sua também, né? Os três já são quase brasileiros e a gente já se encontrou em muitos lugares para tratar da ecologia humana, mas de muitas outras coisas, né? O trabalho que eu vou mostrar para vocês é um trabalho. Eu tentei dividir minha fala numa leitura que eu faço do que é ecologia. Eu sei que é muito bacana ver passarinhos, árvores, mas é uma área muito perigosa e letal, né? Então, quando se trata de saúde, há um adoecimento do planeta, mas há também um adoecimento das pessoas e, sobretudo, das pessoas que trabalham com a proteção da natureza, né? Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Além dessa reflexão geral, eu vou falar um pouco de como nós fazemos ecologia humana aqui no Brasil, talvez a partir de um relato pessoal, porque eu estou trabalhando há quase 20 anos nessa área aqui no Brasil e acho que vai dar para a gente conversar um pouco aí com vocês. Antes, eu quero saber se está bem aí a apresentação para vocês. Tudo bem, colega. Então, eu chamei essa minha fala aqui de ecologia humana no Brasil, mas pensar as faces da colonização no século XXI, né? Nós somos uma nação, a América Latina, como o Amado acabou de apresentar um pouco a fisionomia, mas há resquícios de um modo de exploração, né, em toda a América Latina, e no Brasil não é diferente, só que com uma configuração muito, muito moderna, né? E que isso tem desenhado a condição humana em toda a América Latina, mas também aqui no Brasil, né, que é um país aparentemente democrático, livre, mas que, na prática, o controle da natureza no nosso país é feito ainda por nações colonialistas, e isso tem impactos muito sérios sobre a natureza e sobre a vida das pessoas aqui no nosso país, né? E aí eu destacaria que o Brasil é o país mais letal para ambientalistas, né? Eu acho que, só retomando aqui uma memória, para quem ainda não conhece essa história, grandes líderes ambientais do nosso país foram assassinados. O mais emblemático é Chico Xavier. Tivemos também o assassinato de Dorothy, que era uma defensora, uma irmã defensora da Amazônia. Um indígena, Paulinho Guajajara, eles são considerados como os índios guardiões das florestas. Ele foi assassinado em 2019. E o caso que acho que todos vocês acompanharam é o assassinato do Bruno e do Dom. Então, isso só confirma que a luta ambiental no Brasil não é uma luta simples, é muito perigoso, né?
No mundo foram assassinados 78 pessoas recentemente pela luta ambiental. Desse total, 66% na América Latina. Então, estamos tratando de uma relação natureza-seres humanos que é muito perigosa, né? Então, eu queria destacar isso e falar que no nosso país nós estávamos recentemente à frente da pauta ambiental no país, uma pessoa chamada Ricardo Salles, que está aí, e ele usou uma expressão, não sei se isso vai ficar claro, é uma expressão que a gente usa, passar a boiada, que tem um sentido de dizer, vamos fragilizar as estruturas legais para permitir que os crimes ambientais eles aconteçam, né? Ele foi recentemente acionado pela Polícia Federal no Brasil, uma denúncia de crimes ambientais, ele está respondendo um processo, ele foi exonerado do Ministério do Meio Ambiente. Eu estou destacando a figura do Salles porque ele era a figura responsável pela política ambiental no Brasil, né? Só para reforçar que nós não estamos lidando com um cenário simples, né? A ecologia humana no Brasil é uma ecologia muito desafiadora de ser praticada e uma figura que é uma voz muito potente da ecologia humana no Brasil é o Krenak, que é um indígena, foi deputado também e hoje é um militante pela proteção ambiental dos territórios indígenas e da natureza como um todo, né? E ele aponta de que uma figura como essa deve ser investigada porque há uma rede internacional que faz da destruição da natureza, consequentemente de nossas vidas, um modus operandi, um modus de organização de uma lógica criminosa numa escala global, mas que tem ramificação aqui no nosso país, né? Eu sou fã incondicional do Krenak, é uma pessoa que eu acompanho e tenho um respeito e uma admiração muito grande. Em se tratando de uma leitura crítica a respeito da problemática ambiental e a relação disso na saúde, tem 3 documentários que eu destacaria aí, Mar Vermelho, Planeta dos Humanos e Antes da Tempestade, que eu acredito que vocês devam ter visto, e acho que esses documentários são uma síntese de como a questão ambiental tem um impacto direto sobre a vida de milhares de pessoas no planeta e sobre a saúde de todos nós. Aqui no Brasil, nós temos pensado, a partir de uma luta da Polly Higgins, que é uma ambientalista e advogada britânica que morreu recentemente, mas que, durante toda a sua vida, tentou tipificar o crime de ecocídio como um crime contra a humanidade. Porque quando se destrói a natureza, isso tem uma relação direta com a saúde do ambiente e a nossa saúde. E ela lutou para que os crimes ambientais eles fossem tratados como crime contra a humanidade. E, graças à sua luta, isso tem crescido muito e nós temos pautado essa luta aqui no Brasil, né? A pergunta que a gente se faz ao pensar essa relação é: a quem de fato interessa a destruição ambiental quando isso prejudica todos nós, né? E, em síntese, nós sabemos que hoje a economia controla a política e a política dita as regras ecológicas. Então, nós temos uma ecologia controlada pela economia que tem como objetivo o acúmulo de riqueza e que se estabelece a partir da destruição da natureza. Então, nós estamos no caminho quase que... A gente chama isso de um ecocídio, né? Porque é um caminho que todos nós perdemos, né? E aí eu destacaria os lobistas norte-americanos, como eles se comportam, negando a evidência das mudanças climáticas, e destacando aqui no Brasil, nós temos uma rede muito forte de negacionistas que trabalham que têm estado à frente do desmatamento da Amazônia, por exemplo, para a transformação de grandes pastos. Então, a escala de destruição ecológica e ambiental, ela conta com uma rede muito poderosa, que são aqueles que dominam o poder econômico no mundo, que dominam o capital. Como dizia o Chomsky no seu livro Quem Governa o Mundo. Então, essa regra ela é muito importante para a gente tratar de natureza e de saúde das pessoas hoje. Então,
nós estamos na iminência de uma sexta extinção, vivemos uma civilização que está dragada pelo uso de combustíveis fósseis, uma marcha estrutural de extinção de todas as espécies e colocando em risco a nossa, né? Onde mais de 30% dos solos do planeta já foram destruídos, né? Estamos vivenciando aí a tragédia do aquecimento global, as migrações humanas forçadas, processo de desertificação, pandemias como a Ebola, a AIDS e, mais recentemente, o Covid. E aí, nesse particular, que o Amado acabou de tratar, nós fizemos uma publicação e tem um amigo nosso, que é sanitarista, o professor Ávila Pires, nós conversando assim, será se a humanidade aprendeu com a pandemia, né, do Covid? E ele disse uma frase que me tocou bastante, ele disse que se aprendeu, esqueceu muito rápido, porque a pandemia que colocou a humanidade numa condição muito, muito grave, poderia ter sido um grande aprendizado mundial para que a gente olhasse para a natureza de uma outra forma. Mas o que acontece é que todos os processos de destruição da natureza permanecem e é provável que nós venhamos a enfrentar brevemente outras pandemias e pode acontecer de alguma delas ser letal para a nossa espécie. Eu trouxe aí alguns dados sobre a proteção dos oceanos, que é assim talvez a nossa grande floresta, né? O oxigênio ele é produzido não em florestas especificamente como a Amazônia ou outras florestas tropicais do mundo, mas nos oceanos que nós temos a produção do que é mais vital para a saúde humana, que é o oxigênio. E essas florestas, né, oceânicas são protegidas por baleias, tubarões e golfinhos. E eu destaquei isso por quê? Porque esses animais eles estão na rota de destruição de uma cadeia econômica muito perversa, que é a pesca comercial. 46% dos plásticos do planeta são derivados de redes de pesca, né? E a gente se dá ao luxo de estar debatendo, por exemplo, a campanha dos canudinhos de plástico, que representa menos de 1% do impacto nos oceanos. O que é que eu quero dizer com isso? Que são dados trazidos naquele documentário Mar Vermelho, de que essa cadeia econômica que destrói a natureza, ela controla um pouco a pauta ambiental no planeta. Então, nós somos convidados permanentemente a participar de campanhas como essa, não jogar canudinhos nos oceanos, mas, na prática, o grande problema ambiental dos oceanos, que é a pesca comercial, nós não chegamos nesse problema, porque são eles que controlam o financiamento, inclusive, das campanhas ambientais que a gente é convidado a participar, né? 38% dos mangues, que são barreiras naturais contra tsunamis, tempestades, estão sendo destruídas para a produção de camarão e muitos outros problemas ligados a essa rede comercial que trata os oceanos como um objeto, que não respeita esse espaço de produção de oxigênio. E aí nós temos, por exemplo, o papel da União Europeia, que acaba financiando, estimulando a pesca com subsídios, por exemplo, na África, e também nos Estados Unidos, né, onde, pelo menos de cada 3 peixes consumidos, um deles é ilegal. Então, estou trazendo essas duas economias globais para mostrar que um grande problema ambiental ele não é tratado no cerne da questão. Por quê? Porque essa rede lucra a partir dessa destruição. E voltando ao papel dos golfinhos, dos tubarões e das baleias, essa morte estrutural dessas espécies estão dentro de uma lógica comercial, por exemplo, do atum rabilho, que é uma espécie de peixe muito caro, que movimenta uma economia de quase 42 bilhões por ano. Então, se mata golfinhos e baleias, que protege esses oceanos, que produz oxigênio, nos levando a um ecocídio, é porque essa rede comercial ela não tem nenhum parâmetro para pensar a preocupação ecológica como nós estamos tendo aqui. Então, nós estamos lidando com um inimigo em potencial que pode nos levar todos para um suicídio coletivo, né? Então,
é preciso estar atento ao lugar que a cadeia econômica desempenha nesses debates ambientais, né? E não é em vão que, por exemplo, a Amazônia está se transformando em pastos para alimentar esse mercado econômico, né, que só cresce e que o mundo não tem olhado para isso e pautado essas questões com mais seriedade. A exemplo, nações consumidoras de produtos de países como o Brasil deveriam estar muito atento de onde esses produtos saem, porque parte desses produtos que abastecem essa cadeia econômica ele vem da destruição da natureza aqui no nosso país, né? E agora eu vou falar um pouco de como nós pensamos a ecologia humana a partir do nosso trabalho concreto. Nós estamos falando aí, só para ilustrar, para quem não conhece, falando de uma região que a gente chama Chapada Diamantina, é uma cadeia de montanhas aqui do Brasil, e nós estamos agora na Bahia, como o Donovan falou, né? E temos uma luta ecológica aqui que, de alguma forma, é desenhada a partir da forma como nós compreendemos o trabalho em ecologia humana. A ecologia humana no Brasil ela tem uma influência muito forte de vários estados brasileiros. Nós tivemos a presença de um discípulo do Robert Park, da Escola de Chicago norte-americana, que foi o Donald Pearson, que esteve no Brasil na década de 50. De lá para cá, nós fomos trabalhando a ecologia humana a ponto de, há 15 anos atrás, a nossa universidade, junto com muitos parceiros, a exemplo dos amigos aí, Amado e Maria José, Iva Pires, que hoje é presidente da Society for Human Ecology. Então, nós tivemos assim um trabalho denso e conseguimos estruturar um programa de especialização em ecologia humana, um programa de mestrado e, mais recentemente, o primeiro doutorado da América em ecologia humana, que é onde nós trabalhamos. Agora, qual é o diferencial dessa ecologia humana que a gente está trabalhando no Brasil, né? A primeira é uma ecologia assim muito ancorada numa leitura política, né? A segunda é uma ecologia que tem um olhar muito forte para a forma como as populações tradicionais se relacionam com a natureza, né? É uma ecologia humana que tem um viés ancorado na academia, mas que a gente, na medida do possível, tem levado isso para o campo prático, né? E eu vou falar de uma experiência agora de trabalho que eu espero que represente um pouco a forma como nós estamos trabalhando aqui no Brasil a ecologia humana. Eu vou estar passando rapidamente algumas produções. Todos esses livros que eu vou me referir agora estão no site da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana ou no site do projeto Nova Cartografia Social do Brasil, que vocês depois podem entrar e ter acesso a todos eles, né? Então, esse é um pouco da paisagem onde a gente vive e trabalha. O sertão é representado a nível internacional sempre como um lugar seco e etc. E também, há uma região semiárida, como o Amado citou, mas essa região que nós trabalhamos é uma região muito rica, porque ela fica numa área de montanhas e é onde se produz parte da água de muitos rios que são muito importantes para as populações aqui da região do semiárido, que é uma região com grande escassez hídrica. E é nessa região que estão as maiores mineradoras de ouro da América Latina, de cobre, de diamantes da América Latina, de ferro. Então, é uma área que é controlada por essa política de exploração minerária e que tem trazido grandes impactos para essas populações todas. Então, a gente tem feito um olhar crítico sobre o papel dessas economias globais na destruição desse ambiente aqui no Brasil. E aí eu quero aproveitar um pouco o espaço para nos fazer ver, né, nessa rede do doutorado, do pós-doutorado em saúde coletiva, porque é importante que a gente olhe para esses problemas ambientais em qualquer lugar da América Latina e aqui no Brasil, mas que esses problemas eles tenham ancoragens numa política colonial que ainda está muito viva, né?
eu vou estar mostrando para vocês que a destruição das serras onde nós estamos trabalhando está sendo operado por empresas canadenses, inglesas, francesas, e nós não conseguimos pautar o problema ambiental aqui, porque essas economias elas têm se dado ao interesse apenas de explorar, levar essa riqueza para fora, e foi aprovada no Brasil uma lei que permite que essas economias façam isso, e eu diria, só uma política corrupta permitiria que a natureza no nosso país fosse destruída na proporção que está sendo destruída, trazendo tantos danos à natureza e à vida das pessoas, e somente 2% de toda a riqueza minerária que essas empresas produzem fica no PIB brasileiro. Então, isso é o que eu estou chamando a face moderna de um modelo colonial muito dinâmico, muito grave, né? Todos nós sabemos que as montanhas têm uma importância muito grande para a natureza, para todos nós. Ela representa 22% da superfície da Terra. Elas são as caixas d'água do planeta, é onde é produzido as águas que alimentam todos os rios do planeta. No caso específico do Brasil, nós temos 17% do nosso território formado por montanhas, e é aí onde se produz águas muito importante para a vida das pessoas, das populações com as quais a gente trabalha aqui no semiárido brasileiro. E eu falei que apesar da gente estabelecer uma crítica a esse mundo alimentado por combustíveis fósseis, o discurso moderno de produção de energias limpas está sendo ventilado ao mundo sem que a gente meça as consequências da implantação dessa nova política de estímulo às energias renováveis. O documentário do Michael Moore, que eu mostrei logo no início, Planet of the Humans, ele mostra como a implantação de projetos de energia solar e eólica no mundo tem trazido grandes danos. E, no nosso caso, nessa região de serras, aqui no sertão, está sendo implantado grandes complexos eólicos de uma forma extremamente danosa e que tem ameaçado a biodiversidade como um todo e, sobretudo, as populações que dependem de um ambiente saudável para ter uma vida boa e com saúde, né? Esse é um trabalho que eu pedi para o Donovan encaminhar para vocês. É uma publicação que nós fizemos no Salve Serras, que discute o impacto desses projetos aqui nessa região. Só para destacar assim, a gravidade que é esses projetos, há um estudo norte-americano que mostra que um parque bem menor do que os que estão sendo instalados aqui na nossa região, ele mata entre 20 mil a quase 600 mil pássaros por ano. No caso específico, só para dar um exemplo, esse pássaro, que a gente chama aqui no Brasil de sabiá, acho que eu deveria ter colocado o nome científico, que é provável que alguns de vocês conheçam esse pássaro, ele planta em média 5 mil árvores, eles são os verdadeiros jardineiros, só que esses projetos colocam em risco a vida de dezenas de espécies, centenas de espécies. E, no caso específico desta região do semiárido, há 2 espécies de araras, uma que é a arara azul de Leá, que é essa mais escura, e uma outra que foi extinta do ambiente natural, que é a ararinha azul de Curaçá, essa mais clara. Essa está sendo pauta de um projeto de reintrodução aqui em Curaçá, e ambas estão na rota desses grandes parques eólicos que matam esses pássaros. E, no caso da ararinha azul de Leá, da região de Canudos, existe um debate e o projeto está sendo montado por uma empresa francesa, a Voltalia. Há todo um debate, a gente acionou o Ministério Público, mas o fato objetivo é que está sendo instalado esses projetos na rota de voo dessas espécies, e é provável que todas essas espécies vão sofrer impactos e, quem sabe, podem estar de novo na rota de extinção, né? Só para mensurar a gravidade desses projetos.
Um outro trabalho que nós fazemos aqui são com as populações indígenas. Eu, particularmente, trabalhei com as populações do Rio São Francisco, e a gente, por um tempo, estudou o impacto das grandes hidrelétricas sobre a vida desses povos, né? Essa frase, né, é do Pajé Armando, é um pajé do povo Tuxá, e ele dizia sempre que não há como discutir a saúde do rio com esses rios amarrados por cortinas de cimento, por esses grandes blocos de concreto, né? E fizemos um trabalho estudando o impacto desses empreendimentos sobre a vida desses povos e produzimos uma obra que trata do desmanche dessas barragens para se pensar a saúde da natureza nesses ecossistemas, mas também a saúde dessas populações, considerando que esses empreendimentos trouxeram um nível de adoecimento muito grave para as populações originárias, tradicionais do Rio São Francisco, sobretudo para as populações indígenas. Eu sugeri a leitura de um artigo que nós publicamos, eu vou falar um pouco mais à frente, de um projeto sobre saúde das populações indígenas de São Francisco, que eu estou coordenando com um colega do programa do doutorado em Ecologia Humana, o professor Anderson, que é cardiologista, e uma equipe de médicos, tentando provar que há uma relação direta entre o aumento de mortes por problemas cardiovasculares e esses projetos de infraestrutura que têm sido implantados nessas comunidades tradicionais, né? Então, esse é mais uma frente de trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, nesse rio, que foi muito impactado pelas grandes hidrelétricas, e é uma rota que tem a presença de muitos vestígios arqueológicos e paleontológicos que mostram a ocupação dessa região, que, segundo Daniel Guidon, poderia ser uma pista para a gente entender a ocupação da América, uma vez que a história de ocupação do Estreito de Bering, como nós temos tratado, ela não dá conta da ocupação da América, haja vista as datações muito recentes aí no norte e datações mais antigas aqui no sul da América, né? Então, é um território muito precioso, mas que foi amplamente destruído pelas grandes hidrelétricas. A partir das constatações do nosso trabalho com essas comunidades, nós começamos a produzir relatórios mostrando a gravidade que tem sido a destruição da natureza nesses espaços, e nós publicamos um relatório com esse movimento ecológico que nós fundamos, que é o Salvo Serras, tratando dos problemas ambientais, né, que, no conjunto, pode ser definido como o ecocídio, a exemplo do que a Huygens tratava lá na sua militância para tipificar os crimes contra a natureza como crimes contra a humanidade. Então, nesse livro, que eu também pedi para a dona Van mandar para vocês, a gente mostra um relato dos graves problemas ambientais que a gente tem detectado nesta região, e nós destacamos um pouco, para dar visibilidade, para que vocês tenham uma noção da gravidade do tipo de intervenção nesses ambientes. Eu trouxe aqui algumas imagens. Esta aqui foi um desastre ambiental que aconteceu a partir da destruição de uma barragem de rejeitos de mineração, né, que é o caso de Mariana. Uma única barragem comprometeu a vida de um mega ecossistema, de um rio, né, daqui no Brasil. Uma única barragem, né? Então, a exploração desses ambientes de montanhas pela atividade minerária deixa passivos ambientais muito graves, né, irrecuperáveis, impagáveis, e, como eu disse para vocês, ele é parte de uma estratégia de exploração econômica que tem uma face colonial muito moderna, protagonizado por nações desenvolvidas que, às vezes, se retroalimentam de um discurso de sustentabilidade, de cuidado ambiental, quando, na verdade, alimentam práticas extremamente destrutivas para a natureza, né? Então, esse é um outro relatório que nós publicamos, né? Amputação das montanhas aqui do sertão, mostrando a gravidade
desse tipo de trabalho aqui nas nossas serras, né? E isso tem trazido quadros de adoecimentos estruturais, acho que vocês, não sei se já estudaram, os níveis de contaminação de populações indígenas na Amazônia provocada pelo mercúrio. O Krenak, que é um material usado na exploração do ouro, e que o Krenak usou uma expressão muito legal. Não sei se vai ficar claro, né? Ele diz o seguinte: os nossos rios estão drogados, os ecossistemas estão drogados. Então, nós estamos... o problema da droga não é um problema especificamente humano, não são apenas os humanos que estão submetidos aos opioides, ao crack ou outras drogas que têm trazido muita morte. Nós, humanos, sobretudo essa rede econômica, tem feito a natureza, esses espaços onde essas pessoas vivem, uma cracolândia, né? Ou seja, a natureza está drogada e, consequentemente, as pessoas que vivem dela também estão drogadas e adoecidas. É o caso específico do número de comunidades que estão contaminadas com mercúrio usado na exploração do ouro, na maioria das vezes ilegal, na Amazônia, só para citar um exemplo. Mas na nossa região, nós temos todo esse conjunto de serras sendo destruído sistematicamente por um complexo de mineradoras e de garimpos que tem levado toda essa riqueza para fora do Brasil, sustentado economias globais, mas que deixam passivos terríveis, e o que fica na economia do Brasil é muito pouco, apenas 2%, e toda essa rede é protegida por uma lei que a gente chama Lei Candir, né? E, obviamente, que foi uma lei comprada por esses investimentos econômicos que, lamentavelmente, ordenam a estrutura política no nosso país, que ainda é marcado por um grave problema, que é a corrupção. Eu vou mostrar rapidamente outros trabalhos que a gente tem feito, agora de forma mais rápida. Esse é um relatório que nós produzimos para a ONU, denunciando o impacto de uma obra de infraestrutura, que é a integração de um rio, o Rio São Francisco, é um dos rios mais importantes do Brasil, para alimentar esse setor econômico, né? Mas que atingiu vários povos indígenas. Esse é um relatório que nós trabalhamos com essas comunidades. Aqui está um gráfico, só para destacar para vocês como essas obras interferem sistematicamente na saúde dessas populações. Aqui a gente está trazendo um recorte apenas das populações indígenas. E se aqui vocês olham apenas essa barra verde, nós vamos ter um aumento de mortes por problemas cardiovasculares nessas comunidades amplamente afetadas por esses projetos de infraestrutura que eu estou tratando. Barragens, transposição e outros programas que a gente vai falar. Então, aqui, não sei se vai dar para vocês perceberem, aqui é Anderson, ele é médico e se formou no Hopkins, e nós, quando ele voltou para o Brasil, a partir do diagnóstico dos graves problemas socioambientais que a gente estava percebendo nessas populações, e, sobretudo, com o crescimento de mortes por problemas cardiovasculares, mas também muitos outros problemas de saúde, nós criamos um projeto que já dura mais de 5 anos, de atenção à saúde dessas populações. Então, ele é professor do curso de medicina aqui na Universidade do Vale do São Francisco. Ele reúne um corpo de médicos, de estudantes de medicina, vão para essas comunidades e estão ajudando essas comunidades a cuidar desses problemas, né? Óbvio que é uma experiência ainda muito pontual, mas que pode se tornar uma referência, porque há poucos trabalhos que discutem a saúde dessas comunidades e, o mais importante, que se predisponham a fazer uma intervenção para ajudar na melhoria dos quadros de adoecimento desses grupos humanos, né? Então, esse é um projeto que a gente desenvolve no programa, que nos dá muito prazer, reúne hoje muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos profissionais de outras áreas, na intenção de levar, de melhorar os quadros de saúde nesses lugares, né? Então, à medida que a gente trabalha com esses grupos, nós temos
feito muitas publicações. Essa é um tipo de publicação desse projeto, que é o projeto Nova Cartografia Social do Brasil. A gente pede para que as comunidades narrem sua história, a gente produz um mapa sobre o seu território, a gente conversa sobre os problemas, então acaba que a gente tem um contato muito próximo com esses grupos, e esses projetos, esse tipo de publicação tem ajudado essas comunidades em muitos trabalhos de natureza jurídica, reivindicando o respeito ao seu modo de vida tradicional, mas também o direito ao seu território. Então, parte desse trabalho vai parar, às vezes, em muitos processos judiciais aqui no Brasil. Então, é um modus da universidade da gente se comprometer um pouco com a vida desses grupos humanos que a gente estuda, né? Então, esse é um trabalho de um projeto muito consolidado aqui no Brasil, que é o projeto da Nova Cartografia Social, e esse eu coordeno aqui nessa região que eu trabalho, né? A imagem de uma pescadora, né, que é uma guerreira aqui que a gente trabalha. Nós temos uma rede de publicação nesse formato para populações de pescadores. Esse é um dos mais importantes, e com esse trabalho nós ganhamos um prêmio que se transformou num programa na maior rede de televisão aqui do Brasil, que é a Globo. Na época, quando tinha um programa, era o Globo Ecologia. Depois, se vocês tiverem interesse em conhecer mais, é só assistir esse programa, está aí o link para vocês. Então, há muita luta. Eu estou trabalhando há quase 20 anos e a gente sempre pauta as lutas socioambientais desses grupos. E quando a gente menos espera, novos projetos chegam e são extremamente avassaladores para a vida desses grupos. O mais recente é uma proposta de implantação de uma usina nuclear nesse rio, né? Então, hoje, aqui no Brasil, há uma articulação com esses povos e a gente participa dessa luta coletiva para tentar evitar que uma usina nuclear seja instalada numa região que é muito vulnerável para um tipo de acidente que, porventura, possa acontecer, né? Então, só para vocês irem imaginando como a pauta ambiental, a luta, né, a gente tenta superar uma coisa e aparece uma mais grave, outra mais grave, e essas coisas não param, né? Então, mais alguns trabalhos que a gente tem publicado. Esse, especificamente, é com um grupo tradicional de pessoas que são descendentes de escravos, também descendentes de africanos, de quilombos, que cultuam uma religiosidade que a gente chama aqui no Brasil de candomblé e umbanda, né? Então, nós temos olhado para esses grupos que são muito invisibilizados para tentar contar a história deles, ver os problemas. Então, essa é uma frente que a gente está há 10 anos trabalhando com esses grupos, que são grupos que cultuam a religiosidade ancorada à história e ancestralidade africana e indígena, né? Aí eu vou mostrar agora mais alguns trabalhos que a gente tem feito com os povos indígenas. Parte desses relatórios, como eu falei para vocês, eles subsidiam lutas pelo direito ao território. Aqui, no caso específico, nós temos um relatório que trata de um povo indígena, os Tuxá e Trocatupã, que, nesse momento, estão tentando solicitar do Estado brasileiro o direito às suas terras tradicionais, só para vocês terem ideia. E a gente entende o quanto é importante para a academia, para a universidade, para programas como esse, a gente publicar esses trabalhos para que eles usem nas suas frentes de luta coletiva, né? Porque eu acho muito pouco provável que a gente queira discutir saúde coletiva desses grupos sem que esses grupos tenham direito à terra, ao território, sem que seus modos de vida sejam respeitados. Então, se a gente não conseguir proteger minimamente o direito à terra e à identidade, nós, de fato, vamos ter grupos adoecidos e, como tem acontecido com muitos deles, extintos ao longo da nossa história. E já caminhando assim para finalizar um pouco, nós estamos hoje numa região chamada Serra dos Morgados, onde o problema ambiental é muito grave. A gente faz muita denúncia, mas nesse momento nós estamos com um projeto, com um grupo de mulheres aqui para tentar recuperar rios, nascentes, produzindo mudas, tentando
proteger rios e nascentes. Esse projeto é um projeto muito legal. Ele está sendo financiado pelo Comitê da Bacia de São Francisco. A gente teve um investimento inicial de R$ 1.300.000 e a gente espera que outros projetos como esse a gente queira protagonizar. E o mais importante de tudo, como dizia o Chico Mendes, luta ambiental sem luta de classes não é luta ambiental, é jardinagem, não é ecologia, é jardinagem. Então, diante de tantos problemas que a gente tem visto e vivido nesse pequeno território do Brasil, que é essa região de serras, a gente resolveu criar um movimento que se chama Salve Serras, e aí está uma foto de um grupo de ambientalistas que a gente, dentro do possível, estamos fazendo frente para tentar amenizar esses graves problemas ambientais que a gente enfrenta, né? E, por último, queria dizer para vocês que, recentemente, como a dona Van colocou, eu publiquei esse trabalho, que eu chamei O Coração da Espécie Humana. É um trabalho onde eu falo um pouco da evolução da espécie, mas olhando um pouco para o nosso coração. Eu diria que ele é quase autobiográfico, porque olhar os problemas do mundo dói muito, né? E nós estamos numa encruzilhada, nós estamos num momento chave da humanidade, e se a gente não conseguir reverter, vai ser muito catastrófico para todos nós. Então, eu entendo que, nesse momento, é preciso que a gente olhe para a saúde dentro de uma ótica sistêmica, e não é possível falar em saúde sem tratar da questão ambiental e da natureza. A pandemia do Covid é uma expressão de como a destruição dos ecossistemas compromete toda a nossa condição de saúde. E só é possível a gente chegar num chamado, numa luta, tocar a sensibilidade humana, se a gente chegar pelo coração. A materialidade, um pensamento de uma racionalidade ecocida que domina o mundo, nos levou a esse abismo. Então, é preciso, como dizia o Chaplin, amabilidade, sensibilidade. É preciso que a gente chegue à espécie humana pelo coração, né? E é só assim a gente vai poder falar em saúde. E a gente precisa de humanos que tratem a terra como sua mãe, porque ela é nossa mãe. Como dizia o Krenak, a gente só existe porque a terra deixa a gente viver. Ela dá vida para a gente. Não tem outra coisa que dá vida. É por isso que a gente chama a terra de nossa mãe e é preciso cuidar dela como se ela fosse nossa mãe. Só assim a gente vai poder ter saúde, tá bom? Muito obrigado pelo espaço e fico à disposição aí de vocês caso tenha algum questionamento. Muito obrigado, una óptima presentación y obrigado por compartir, colega. No, hombre, nos dejas, híjole, de veras, estos sí son intervenciones y yo creo que eso es lo que la salud colectiva debe de. Y para esto, mi querido doctor Pedro Villasana iba a hacer un pequeño comentario. Muchas gracias, Yorasi. Adelante, mi querido colega, por favor. Hola, Yurasi, primero, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. ¿Okay? Y lo segundo, quiero agradecer en tu persona, porque yo les voy a mostrar rápidamente aquí dos publicaciones, ¿okay? Que yo estoy viviendo en Chile. Yo soy venezolano, pero vivo en Chile. ¿Okay? Y esas fueron dos publicaciones que no hubo forma de que aquí en Chile las publicaran, y una revista brasilera que tú posiblemente la conoces, que se llama Halac, ¿okay? Tuvo digamos, la amabilidad de publicarnos y la valentía también, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que yo hace rato dije que el secreto mejor guardado de América era el que nos contó María José. Miren este secreto que les voy a compartir aquí rápidamente para que un poco veamos de qué se trata, de qué les estoy hablando. ¿Okay? Esto que tenemos aquí, ¿okay? Es el segundo de dos artículos que se publicaron en Halac. ¿Okay?
Previamente a esto, habíamos tenido la posibilidad de publicar otro artículo donde caracterizábamos la situación legal en Chile. ¿Okay? En Chile, hablar de zonas de sacrificio, algo que sería impensable a nivel mundial, aquí está perfectamente naturalizado y prácticamente aparece en la ley. Está institucionalizado la existencia de las zonas de sacrificio. Este que es el segundo artículo que nos publicó Jalak, que aquí nosotros intentamos de alguna manera mostrar que lo que tiene que ver con la conformación de una zona de sacrificio gigantesca que se está institucionalizando acá en Chile, en todo el sur, en la Patagonia, ¿sí? Con el cultivo del salmón por empresas transnacionales, como ya ustedes sospecharán, etcétera. Entonces, un poco quería mostrar eso, ¿sí? Para ver de qué manera es tan importante que conversemos, que nos comuniquemos, ¿sí? Porque es la forma en la cual podemos articular esfuerzos. ¿Sí? Yo les contaba eso como anécdota. No hubo forma de que las revistas chilenas publicaran estos artículos. Afortunadamente contamos con algunos amigos solidarios que están locos como nosotros, ¿okay? que se atreven a hacer estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, te quería agradecer y quedar de verdad a la orden para lo que podamos estar colaborando de aquí hacia el futuro. Gracias, Yuraci. Muchas gracias, mi querido doctor Pedro. Le agradezco mucho ese comentario muy importante y muy valioso. Mi querido doctor Yuraci Márquez, gracias por tu presentación, las preguntas y comentarios. Todos nos comentan en el chat que muchísimas gracias, gracias por compartir y que definitivamente tenemos efectivamente que trabajar contigo porque la experiencia que tienen ustedes, Amado, Oscar, María José, todos en la sociedad es muy importante para que nosotros acrecentemos muchas de las investigaciones. Gracias por compartir. Y no sé, algunas palabras de cierre, mi querido Yuraci. Eu quero agradecer só, Donovan, pelo espaço, né? E acho que reforçar a ideia de que o que a gente chama de ecologia sem transição, que é um movimento que está muito consolidado na Europa, é uma luta onde não é mais possível negociar com esses controladores da destruição ambiental. Eles dominam tudo. Então, só a emancipação, só uma luta revolucionária contra esse modo de destruição é capaz de salvar o planeta, salvar a nossa vida e nos trazer uma condição de saúde. Então, que a gente tenha isso muito claro, porque senão a gente vai estar como marionetes e fantoches dessas pautas ecológicas e ambientais, né? E quem não assistiu, recomendo ver o documentário Mar Vermelho, porque ele mostra como essa trama é montada. E acho que o problema trazido por Pedro, do salmão, e os que eu trago aqui, da morte de baleias, de golfinhos e outras tramas, conduzido por esse grupo que tem um poder econômico muito forte, que são ecocida. E nós que amamos a vida temos que dizer não. Então, gratidão pelo espaço, muito bom estar aqui com vocês hoje. Muchísimas gracias. Muy obrigado, colega. Y esperemos saludarte por allá pronto, allá en Salvador, Bahía. Te mando un fuerte abrazo y gracias, pues.